Olá, você está no canal Detetive TJ. Não saia sem deixar o like e se inscrever no canal. Compartilhe para ajudar outras pessoas a conhecer o outro lado que apóstatas escondem de todos. Agora vamos adentrar um pouco em como funciona o mercado financeiro e como funciona um fundo de investimento. Um fundo de investimento, ele é um condomínio com recursos de vários investidores e o administrador ou gestor, aqui no caso no Brasil, eles vão cuidar de selecionar os ativos para fazer os investimentos. Exemplo, o índice Ibovespa, que o nome agora é B3, a antiga Bolsa de São Paulo, Bolsa de Valores de São Paulo, que hoje é B3, tem um índice chamado índice Ibovespa. O que é o índice Ibovespa? É uma carteira teórica com aquelas ações que são mais negociadas, as mais líquidas, e elas compõem um índice. Quando a televisão divulga que o índice Ibovespa subiu 3%, significa que uma carteira com ações, cada uma com um peso, por exemplo, Petrobras tem um peso 10 nessa carteira, é 10% da carteira ações da Petrobras. Até uns anos atrás, a Souza Cruz, ela participava do índice Bovespa com 0,5% do total do índice. O que significa o seguinte: qualquer pessoa que foi em um banco e investiu em um fundo atrelado ao Ibovespa, em algum momento o banco ele pode ter comprado ações da Souza Cruz, ou seja, não há uma ingerência, não há participação do cotista no fundo. O administrador e gestor são as pessoas que decidem que investimento. Aí o que acontece? Em 2015, 2016, a ação da Souza Cruz, porque pela baixa movimentação, pouca liquidez, poucos negócios na bolsa, ela foi extinta. A bolsa, ela avalia a cada 4 meses as ações que entram, as ações que saem. Então hoje a Souza Cruz, ela não mais faz parte do índice Bovespa desde 2015, o que significa qualquer gestor de fundo que tinha Souza Cruz em um determinado fundo de investimento, ele teve que tirar aquela ação. Se o fundo ele está atrelado ao Ibovespa e aquela ação não faz mais parte do índice, ela tem que ser tirada. Pode voltar lá na frente, mas não há uma ingerência do cotista. Então qualquer evangélico, católico, testemunha de Jeová que investe em dinheiro em ações em um banco pode correr o risco de, no fundo de investimento, o gestor comprar algum ativo. Ele não tem controle sobre isso. Os opositores, eles invertem proposital ou por desconhecimento alguns fatores. Um deles diz que a Torre tem 7% do JP Morgan, do banco JP Morgan. O banco JP Morgan, ele é avaliado em quase 500 bilhões de dólares. 7% disso, digamos aí, estamos falando de mais de 35 bilhões de dólares. Segundo eles, a Torre é dona de 7% do conglomerado JP Morgan. Se a gente transformar isso para real, nós estamos falando de mais de 200 bilhões de reais. Então, segundo os apóstatas, a Torre tem só no JP Morgan mais de 200 milhões de reais. Mas não é essa mesma Torre bilionária que anda vendendo o Salão do Reino porque ela está falindo? Não são os membros do corpo governante 8 velhinhos analfabetos? Ora, na questão dos investimentos, são gênios das finanças, porque, segundo eles, tem até investimento em paraíso fiscal, como se alguém ter algum investimento nas Bahamas fosse algum crime. De novo, desconhecimento do mercado financeiro. Hoje em dia, até um fundo de previdência do município de Hortolândia pode investir em um ativo lá no exterior. A legislação brasileira hoje já permite investimento no exterior através de um fundo multimercado ou outros. Então é uma tremenda bobagem, desconhecimento, porque existe fundo, principalmente nos Estados Unidos, às vezes você compra a cota de um fundo que ele investe em vários outros fundos. Então o JP Morgan, você pode investir em um fundo desse banco, só que ele parte do investimento ele dilui. Ele pode estar trazendo uma parte para investir aqui no Brasil, uma ação da Petrobras, da Vale,
pode mandar um pedaço lá para a Europa, para o Japão, para as Ilhas Bahamas, que às vezes tem vários bons fundos, aqueles fundos de risco, né? São fundos agressivos, como se chama. Então isso tudo é possível e não há nada de ilegal nisso. A torre, propositalmente, ela não está levando dinheiro para Bahamas e investindo lá em paraíso fiscal, como ele dá a entender. Bom, nas contas deles, a torre é uma sociedade bilionária. Só no JP Morgan teria mais de 200 bilhões de reais. Mas está falindo, porque está vendendo salões, porque ela está falindo, ela tem que pagar contas, ela não tem receita.